todos bem-vindos ao canal Fatos Ocultos. Meu nome é Ana Farias. Estou aqui novamente com vocês para fazer uma revelação surpreendente de Roger Murnau. Isso mesmo, ele faleceu em 22 de setembro de 1998 no Canadá. Mas o que deixou esta história mais intrigante é que ele nos revelou algo que está acontecendo nos dias de hoje, algo sobre o ecumenismo e sobre a grande ordem mundial. Roger Murnau, ele teve uma experiência surpreendente com espíritos, ou seja, com anjos caídos, e deixou tudo isso em sua grande obra, o livro A Viagem ao Sobrenatural. Vamos lá? Aproveite, se você não é inscrito, se inscrevam, ative o sino das notificações, compartilhem. Viagem ao Sobrenatural, com o autor best-seller Roger Murnau. Ainda quando jovem, na cidade de Montreal, Roger Murnau envolveu-se na adoração de demônios. Bem, quando eu saí da Marinha, depois da Segunda Guerra Mundial, eu estava procurando para ter um comércio em Montreal, Canadá. E naquele tempo eu encontrei um colega. E ele disse: "Ei, Murnau, você está vivo? Que bom te conhecer. Vamos jantar hoje à noite?" Então eu tenho a noite livre e saí para jantar. E ele me disse: "Ei, eu tenho algo fantástico para te dizer." Ele disse: "Eu sou um afiliado de pessoas que falam com os espíritos dos mortos. Você gostaria de conversar com o espírito de sua mãe morta?" E eu fiquei chocado. Bom, eu disse: "Eu vou lhe dizer que eu preciso pensar sobre isso. É algo que eu nunca pensei nisso antes na minha vida." Disse ele: "Você não é o mesmo homem, você mudou. Você é galinha." Isso era tudo que eu precisava ouvir. Eu disse: "Quando é que nós vamos para a sessão?" Então, no sábado à noite, estávamos no local. Foi a primeira vez, um belíssimo lugar, e tinha cerca de 20 convidados lá. Você vê, há algo interessante sobre a mente humana. Você pode ajustar a um monte de coisas que assustam você no início, depois de um tempo tornam-se comuns e normais. Mas quando você entra na sociedade secreta de adoradores de espíritos, então, especialmente quando você é convidado pela direção mais alta no mundo espiritual, você nunca sai de lá vivo. Isso é exatamente o que o meu amigo e eu fomos contra. Nós não sabíamos nada sobre. E lá estávamos nós neste restaurante fino. E enquanto conversávamos, o líder da banda disse: "Quanto tempo vocês, companheiros, estiveram envolvidos com feitiçaria? Para mim, eu não posso me preocupar com essas coisas." Ele disse: "Eu quero poder, eu vou direto à fonte do poder. Como você acha que me tornei famoso do jeito que eu sou?" Eu disse: "Você deve ter tido alguma boa sorte." Bem, ele disse: "Não existe tal coisa de boa sorte. Ou algum poder que trabalha para você lá, em algum lugar, ou você não irá chegar à frente neste mundo." Foi a partir daí que nós começamos a falar sobre a adoração de espíritos. Ele disse: "Os supostos espíritos dos mortos que vocês estão falando são espíritos demoníacos. Eles são anjos caídos. Eles são seres belos." Ele disse: "Vocês, rapazes, têm um grande futuro pela frente. Porque nós fomos ditos, o sumo sacerdote da nossa sociedade secreta tem dito que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois." Agora, o que ele quis dizer com o mestre? Satanás. E nós ficamos interessados em conhecer mais sobre isso. E ele nos disse: "Nós adoramos espíritos. Nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos. E eles são tão bonitos como antes de serem expulsos do céu. Houve um mal entendido no céu, em tudo isto, nas galáxias. Nosso mestre foi mal interpretado. E Deus não foi tolerante com ele, como faz com as pessoas que cometem os erros hoje. Então nós estamos em guerra, bem contra o mal. E temos que ser os maus. Mas nós não somos tão maus assim." Ele diz: "Eu olho para este negócio entre forças do bem e do mal. Uma pessoa acredita em Deus, outra acredita em Lúcifer. E como na política, eles são vendidos para o fato de que Cristo não voltará a este planeta com poder e grande glória. Cristo vai abdicar de todas as reivindicações para o planeta porque ele sabe que é legalmente e legitimamente de Satanás." Naquela época ele diz: Lúcifer, ele mencionou Lúcifer muitas vezes, mas ele mencionou Satanás também. Ele diz: "O mestre vai ressuscitar o seu povo nos seus túmulos." Eu fiquei maravilhado ao ver que todos eles estavam muito bem vestidos, bem educados, e que muitas das pessoas, à medida que íamos sendo apresentados às pessoas, eram profissionais, médicos, advogados,
e muitas pessoas de negócios. E vejam o que eles tiveram uma sessão de louvor aos deuses, uma sessão de canto. Então vamos lá para baixo e o que você acha que se passa ao redor? Hinos de igreja. Hinos de igreja cristã. E eu não podia acreditar nisso. Eu disse, que negócio é esse? O sacerdote disse, bem, agora para aqueles de vocês que são novos, deixe-me dizer-vos que essa é a forma mais viável para agradar os espíritos. É para ridicularizar Cristo e seu povo. E sua igreja. E tudo isso. Então eles cantam. Eles alteram muitas das palavras. É uma forma de blasfêmia. Como você vê hoje, no mundo da música rock. Você vê os apresentadores que têm essas cruzes? As senhoras têm brincos com cruzes? Esta é uma forma de blasfêmia. É uma forma de ridicularizar a Cristo. Você vê? Os espíritos induzem as pessoas para fazer isso. Então como você se sentiu quando você andou nesse quarto? Eu senti que aquelas pessoas tinham poder. E eles tinham muito. Porque as coisas, em certa medida, pareciam tão boas. Soou tão bem para nós. Mas eu tinha sido criado em um lar cristão. Meu pai disse, bem, você sabe, se você se envolver em fazer algo errado, você vai ter que pagar o preço. Há sempre um custo para tudo neste mundo. Ou não havia nenhuma maneira de sair, porque é isto que nos disseram. Mas ele disse, nós somos a elite. Nós conhecemos a verdade real sobre o Mestre e seus anjos. E eles não são seres de aparência horrível, são criaturas maravilhosas. E nas pinturas que tinham nas paredes da sala de adoração, eles eram seres vivos. Na sessão de louvor havia muitas histórias de sucesso. E tudo que ele tocava parecia se transformar em dinheiro. E o sacerdote nos mencionou que o tempo tinha chegado para nós começarmos a confiar nos espíritos e dar aos espíritos uma chance para trabalhar para nós. Eu costumava jogar nos cavalos. Não era conhecedor de tudo. Eu costumava ir aos agenciadores de apostas. E eu disse, ei, eu gostaria que os espíritos me instruíssem sobre os números e o nome do cavalo que vai ganhar em Belmont. O sacerdote disse, será dado a você. E com certeza, uma noite, quer eu tenha caído em um transe ou sonhei a coisa, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas vi 3 corridas. E fui lá e com certeza lá estavam eles nas placas. Eu fui ao postigo e entreguei algum dinheiro e tenho-me um vencedor. Agora eu disse, eu estou louco. Eu deveria colocar mais dinheiro lá, por isso eu coloquei $20 para o próximo cavalo, que paga 21 por 1. Eu saí de lá com talvez $500 em minhas mãos. Neste caso, eu fui diretamente para baixo, na melhor loja de homens na rua Santa Catarina, e comprei um terno de $200. Então eu fui para outras casas de apostas. Um dia, me disseram pelo homem da gaiola, onde você faz as apostas, ele disse, meu chefe gostaria de falar com você. Vá bem através daquela porta ali. Eu bati e o rapaz disse, entre. O cara estava sentado atrás de uma grande mesa, fumando um grande charuto. Então ele disse, você é Roger? Sim. Levantou-se e andou em volta de mim. Ele disse, você não parece tão esperto. E eu disse, o que, senhor? Você não parece tão esperto que poderia escolher cavalos que são vencedores quando eles estão para ser supostamente vencidos? O que você quer dizer com ajuda? Eu não estou recebendo nenhuma ajuda. Aconteceu o quê? Oh, não. Nós estivemos observando você por um número de semanas e você sempre sai daqui com algum grosso bom dinheiro. Mas eu quero você fora daqui. E não apareça outra vez. Porque alguém vai colocar um... Você sabe o que eu quero dizer. Eu disse, ok, senhor, eu não voltarei de novo. É um negócio difícil estar num jogo de azar. Mesmo com a ajuda dos espíritos era difícil? Sim. Fale sobre as questões do grande conflito. Algumas coisas que você escreveu no seu livro, Uma Viagem ao Sobrenatural, eles falam sobre muitas... sobre quem vai ganhar esse conflito. E nessa questão sobre o fogo enxofre, eles dizem, o povo da Bíblia,
falando sobre os cristãos, eles leem na Bíblia que todos nós estamos indo para a terra do lago de fogo, e isto e aquilo, bobagem. Ele disse que o conflito vai acabar pacificamente. Cristo vai perceber que ele pode muito bem abdicar dos direitos para este planeta. Levará suas poucas pessoas junto com ele ao seu planeta no centro das galáxias. E nós vamos ficar com o Mestre, que vai ressuscitar todo o seu povo, que será tão numeroso como a areia do mar. O Mestre vai governar para sempre, e sempre, e sempre. Ele nos apresentou para o homem, e o homem era um advogado. Ele disse: quanto dinheiro você fez no ano passado? Olha, ele está na casa dos 6 números. Então este advogado tinha um negócio. E o prédio daquela casa tinha um quarto de adoração, e ele tinha a sala toda cheia de máquinas de escrever. E ele colocava o papel lá e os demônios... Tudo que esse rapaz fazia era colocar o papel lá. E o que sai? Como é que sai? Diferentes resumos para processos judiciais. E assim ele venderia para as pessoas? Oh, sim. Ele tinha esse serviço para a profissão legal. E venderia para advogados nos Estados Unidos e Canadá. Então o sumo sacerdote estava mostrando a você isso para dar uma ideia sobre os tipos de bênçãos que você receberia. Sim. E eu devo dizer que essas coisas que eu vi lá me abriram os olhos. Em primeiro lugar, algumas palavras sobre o Grande Conselho Geral. Ok. No início de 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus espíritos conselheiros realizaram um grande conselho geral com um objetivo em mente. Foi para se preparar para a grande era industrial que logo iria arrebentar sobre o mundo. E o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia e encontrou em Daniel 12, 4, onde somos informados sobre o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estavam chegando perto do fim e que ele teve com todos os espíritos conselheiros para mudar os seus modos de operação, a fim de iludir as pessoas, e encontraram uma maneira em que as pessoas iriam se incapacitar de serem membros do reino de Cristo. Primeiro, eles deveriam fazer com que os seres humanos fossem levados a acreditar que Satanás e seus anjos realmente não existem. Primeiro, de ser capaz de obter o controle total da mente das pessoas, e que seria realizado por meio do hipnotismo fora do reino do ocultismo, e apresentá-lo como uma nova ciência para o benefício da humanidade. Poderiam então usar pessoas de grande renome, educadores, pessoas de capacidade, que iriam fazer grandes coisas, como supostamente fazer as pessoas regredirem no tempo a vidas anteriores que tiveram. E é claro, depois de terminada a sessão, a pessoa não sabe nada sobre a história antiga. Portanto, agora esta seria uma forma de descristianização do mundo ocidental, através da avenida do misticismo. Em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como meio de anestesia. E ele continuou dizendo, ele disse que um indivíduo com o nome de Darwin e o outro indivíduo com o nome de Thomas Henry Huxley seriam usados pelos espíritos porque, em sua infância, tinham sido hipnotizados por médicos e eles deduziram que seriam realmente bons súditos para levar as pessoas para essa crença. O que? Era destruir a Bíblia sem queimá-la. Foi decidido que Satanás ensinaria Charles Darwin pessoalmente na criação dos princípios de suas teorias da evolução. Ele foi orientado pelo próprio Lúcifer, que se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução, destruiria em sua vida completamente a semana da criação da Bíblia. A queda do homem e o plano da redenção. Seria acabar com ela. Ele disse que todo professor dessa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor. Satanás considera os professores da teoria da evolução seres tão valiosos para ele que, à vista de todos os habitantes das galáxias,
ele atribui um séquito de brilhantes, formosos anjos para acompanhar aquele educador por todo o resto de sua vida. Bem, ele diz que o engano é como na política. Você acredita em um candidato, a outra pessoa acredita no outro candidato, e eles estão lutando para obter a posição. É apenas uma questão de quem vai ser o mais inteligente. E com Lúcifer, o querubim caído, ele é muito inteligente, ele vai vencer, e Cristo irá renunciar, você sabe, aos direitos para o planeta. Ele, Satanás, vai ressuscitar seu povo, estabelecer o seu reino que vai durar para sempre e sempre. Deus não vai destruí-lo, porque seria contra a natureza do Criador. Ele, Lúcifer, no fogo, e além disso, ele disse... E agora os espíritos demoníacos têm capacidade agora para sobreviver ao fogo. Ele disse que se você não acredita, vá para a Índia ou alguns dos países onde eles têm caminhantes do fogo. É feito pelo poder dos espíritos demoníacos. Pessoas são energizadas pelos espíritos para que elas possam andar sobre as brasas sem se queimarem. E isso é o que o sacerdote disse. Ele disse, se eles querem usar fogo, eles podem usá-lo, não vai queimar ninguém. Então essa é a maneira que eles acreditam. Então eu fiquei pensando sobre isso. Quando eu vou ter que pagar o preço, o custo? Os meus pais me tinham trazido desse jeito. Se você se envolver com o mal, você vai escolher aquilo que semeia. Então se você quer estar direito na vida, e se você se associar com os malfeitores, eles provavelmente aterrarão você na prisão, ou em qualquer outro lugar que você não gostaria de estar. Portanto, há sempre um preço a ser pago. O que é a idolatria cristã? Ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa, ou grande engano, que já foi trazido sobre a família humana. E os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs, através da avenida da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria, sem que sejam conscientes disso. É trazido apenas de uma maneira. Eles pensam que estão glorificando a Deus. Por que eles acreditam que a alma é imortal? A necromancia não consiste de invocar o espírito dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele disse, os amigáveis espíritos demoníacos têm sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos que partiram e pessoas de grande renome. As pessoas acreditam que os mortos têm entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos. Também que eles estão em uma posição e têm a capacidade de ajudar os que vivem aqui na Terra. Vê? Tudo que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte, porque, segundo ele, a necromancia é a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia. É tão simples. Essa é a maneira como ele explicou. E quando as pessoas acreditam nesse negócio, eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos, porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade de personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em seus familiares. E o sacerdote diz que, antes de tudo, traz ao grande mestre o respeito e a reverência que é devida ao seu grande nome e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes, porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem na vida após a morte e se regozijam. O sacerdote disse que, como os tempos neste planeta ficarão mais e mais difíceis e calamidades de todos os tipos estão abatendo o planeta mais e mais frequentemente, espíritos de demônios irão impressionar as pessoas com a importância da santidade do domingo. Um dos maiores enganos dos últimos dias. Assim, era algo grande que estava por vir. O sacerdote nos contou durante muito tempo. E então ele disse, eu quero te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse, o grande plano do mestre para colher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal, este grande plano, as pessoas vão engolir estas coisas.
Porque ele disse, os espíritos demoníacos irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para eles. Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Projeção astral? Isso mesmo. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era, de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho, a perturbação social não acontecerá mais, haverá felicidade perfeita por 1000 anos. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa noite do domingo, com os líderes religiosos, a santidade do domingo, olhando à frente para os 1000 anos de paz sobre a terra. Eles colocarão todos os esforços nisso. Algumas pessoas perguntaram o que vai acontecer às pessoas que não acreditarem nas recomendações dos espíritos. O sacerdote disse, isso não será problema, absolutamente. Leis serão aprovadas pelos governos e irão obrigar as pessoas a se juntarem a eles, independentemente de acreditarem nelas ou não. E os oficiais que aplicam as leis irão explicar para as pessoas, de forma clara, que tal lei é necessária para assegurar o bem-estar de todas as pessoas. A legislação vai ser aprovada, sem nenhum esforço em tudo. Ele passou a explicar o fato que o venerável Dia do Sol encontrou no ensino da adoração do Sol um irritante terrível. E ele disse, isso vai novamente ter lugar, não na adoração do Sol, mas na lembrança do domingo para o santificar. Ele fez uma declaração que eu nunca vou esquecer. Ele disse, pela observância do dia em que o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e poder, ele recebe a homenagem, independente de quem as pessoas pensam que estão adorando. Que Deus tenha abençoado um particular dia da semana e o santificou, colocou uma bênção especial nele. E devemos contar nossas bênçãos no 7º dia e dar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome. Muitas coisas passaram pela minha mente. Eu sabia que se eu me envolvesse com a religião, os espíritos me destruiriam. Nós tínhamos toda a certeza disso. Vocês não desviem da vontade dos espíritos, do contrário, você não é nada, você é só história. Agora, quando os estudos bíblicos foram concluídos, eu disse a mim mesmo, se eu ainda estiver vivo, eu quero estar aqui amanhã à noite. Você seriamente duvidou que estaria vivo? Eu tinha certeza de que ia ser morto. Seria destruído em algum tipo de acidente, porque eu ouvi falar de muitos casos. Então eu sabia esta maneira que eu senti. Eu não estaria vivo amanhã à noite, e se por alguma razão eu estiver vivo, eu quero estar de volta aqui e estudar a Bíblia com essas pessoas.